Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé. E não só nesse culto, mas em todos os cultos e em todos os dias da nossa vida, vamos estar em espírito e em verdade, adorando o Criador, o sustentador de todas as coisas. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar. Senhor, Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que todos nós possamos sempre estarmos diante de Deus em espírito e em verdade. Porque Deus, Ele é imutável. Ele é fiel. Foi fiel. E será sempre fiel, eternamente fiel. Vamos servir a esse Deus que é fiel a Ele mesmo e também é fiel a nós. Deus é fiel. Sim, Deus é fiel
para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh, glória a Deus. Deus é fiel. Ele é maravilhoso. Maranata. Olha, aqueles que anseiam pelo dia do Senhor, achando que é um dia maravilhoso, enganam-se. É dia terrível. Nós estamos sofrendo dores de parto. E quem já foi grávida aqui, e são as mulheres,
que já experimentaram as ânsias do parto, sabem as contrações que sofrem e as dores que passam. Hoje, Estados Unidos bombardeou 3 bases atômicas no Irã. Entrou na guerra. Já houve retaliações e haverá muito mais. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Maranata, vem Jesus. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Nós não temos nada a perder. Nós temos a salvação garantida por Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Se prepara, igreja. Jesus está voltando. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus, igreja. Busque as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Vem, Jesus. Vem, Jesus. A tua igreja não está se preparando, ela já está preparada para se encontrar com o Senhor nos ares. Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja a sua vinda, ó Deus. Vem, Jesus.
vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Amados de Jesus Cristo, quando nós cantamos Maranata, hora vem Senhor Jesus Cristo, é porque nós um dia nos entregamos a Ele. Nós confiamos a nossa vida a Ele. Nós o confessamos como nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Senhor da nossa vida. O amados do Senhor Jesus Cristo, quando não tínhamos Jesus Cristo no nosso coração, no centro do nosso viver, nós éramos perdidos. Nós não tínhamos paz, nós não tínhamos perdão pelos pecados, nós não tínhamos salvação. Mas o Senhor Jesus Cristo estava com as mãos estendidas para nós e nós não víamos. Teleouvinte, quero dizer para você que não é de hoje que Jesus Cristo está te chamando, está com as mãos estendidas para que você segure na mão dele, receba dele o perdão pelos seus pecados e a sua salvação para a vida eterna. A minha alma estava morta, mas Jesus estendeu a sua mão para mim. Oh, Senhor, glórias sejam dadas ao teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezei, eu pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, mas com Ele estou liberto do perigo do mal. Estendeu a sua mão para mim. Canta, igreja! Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim,
Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Pai, Quando Jesus estendeu a sua mão, eu não merecia. Eu te confesso que eu ainda não mereço. Mas a graça do Senhor me alcançou. Te alcançou. Você pertence a Jesus. Você não tem mais nada a perder. Você pertence a Jesus. Oh, Senhor Deus, obrigado. Porque realmente, um dia o Senhor estendeu para mim. E eu entendi o seu plano salvífico. E eu aceitei como meu único e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor Deus. Eu não era merecedora disso. Mas o Senhor Deus, com imenso amor, me alcançou. E eu só tenho que agradecer ao Senhor por Deus por tudo. Porque os meus pecados são limpos e purificados através do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário para me salvar, não só a mim, mas todos aqueles que estão com seus corações abertos para ir até a fonte, que a fonte é Jesus, a água viva é Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por uma bênção tão grande, Senhor Deus, é que é a bênção da salvação. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia quando o Senhor Deus me chamar, o Senhor Deus venha buscar a tua igreja, eu irei morar contigo eternamente no céu. Não pelos meus merecimentos, mas pelo imenso amor do Senhor. Obrigado por toda essa oração que faço. Já agradecendo também pela mensagem que virá de encontro aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode dar glória a Deus aí? Aleluia, louvado seja o santo, o eterno e glorioso nome do Senhor. Ô igreja, nós estamos na série Deus nos chamou, 8ª edição, e nós nesta noite vamos estar trabalhando sobre o tema um chamado à ação àqueles que aceitam o chamado de Deus. Nós não vamos defender aqui um conceito teológico, nós vamos estar trabalhando dentro de chamados e escolhidos, mas nós vamos desenvolver esta mensagem apenas com 3 considerações que nós estivemos vendo neste versículo. O nosso texto áureo aqui, desta nova série de mensagens, Deus nos chamou, está em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Mas, vamos todos juntos? Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Agora nós vamos estar vendo Mateus capítulo 22, versículo 14. Mateus 22, 14, que é o Senhor Jesus Cristo terminando o seu discurso, dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Amados do Senhor Jesus Cristo, na minha versão, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar? Pai, dependo da iluminação do Teu Santo Espírito, não só para a minha vida, mas para a vida de todos os presentes, de todos os nossos ciber ouvintes, que eles possam, Senhor Deus, nesta noite, nesta hora, se ainda não tiveram um encontro com o Senhor, poderem se desarmarem e se entregarem
ao senhorio do Senhor, entregando-lhe a vida, para terem vida em o teu nome. Eu te suplico no teu santo e eterno nome. Amém. O amados do Senhor Jesus Cristo, essas três considerações que destacamos neste versículo. A primeira é: o chamado é universal e atemporal. O chamado é universal e atemporal. É para todos, de todos os tempos, é para todos, de todas as épocas, é para todos de tribos, línguas e nações, de todos aqueles que já habitaram, habitam e habitarão na face da terra. O segundo é a resposta ao chamado individual. Este é um chamado a todos, mas também é um chamado individual à pessoa, à sua pessoa. É Deus chamando você. Ouça a voz de Deus chamando a ti. E em terceiro lugar, a importância que isso traz através da transformação na vida daquele que foi chamado e atendeu o chamado de Jesus Cristo. Esse chamado universal e atemporal está registrado na palavra de Deus em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Mateus capítulo 28, 19 e 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando estes seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso. Eu estou com vocês todos os dias da vossa vida, até o fim dos tempos. Um outro texto que podemos colocar aqui, nesse chamado universal e atemporal, é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. São confirmações bíblicas da palavra para não dar sustentação, mas que é sustentado pelo próprio Deus. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam. Esse texto tem a confirmação daquilo que nós estamos aqui considerando nesta noite como o chamado que é universal e atemporal. Amados de Jesus Cristo, nesse texto da palavra nos é mostrado como Deus trabalha, como Deus age, da forma como age e a longanimidade e a paciência que Ele tem em esperar as pessoas atentarem ao chamado da sua voz e se despertarem, e se renderem, e se entregarem a Jesus Cristo. Deus convida a humanidade de todo mundo, em todas as épocas, para o seu reino eterno. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amados, quantas pessoas vivem neste presente momento, nesta presente época, nesta hora em que estamos aqui, sobrecarregados, enfadados com o peso na consciência, na alma e no espírito, por falhas, por erros, por desacertos que tiveram ao longo da vida e estão pensando em dar cabo à sua vida. E vem à memória um programa de rádio na Conquista FM que estava fazendo,
e alguém me ligou no meu telefone, na época, um telefonezinho da Embratel, e disse para mim que iria se suicidar. Deixei o estúdio onde eu estava gravando e fui conversar com essa pessoa. Eu já viajei muito por esse Brasil, já andei muito por aí, já passei 18 anos viajando para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É um lugar de gente bonita, é um lugar de mulher bonita. Mas aí eu fui com a irmã Genira, o irmão Valdir e a Ludmila, na cidade de Santana de Parnaíba, ao encontro desta moça que estava dizendo que iria dar cabo à sua vida. Para nossa surpresa, entramos em uma casa e encontramos esta moça em depressão profunda, intentando suicidar-se. Ó, amados de Jesus Cristo, das mulheres que eu já vi neste mundo, ela está entre as 3 mais bonitas que eu já vi até então. Mais bonita do que uma Miss, não era Ludmila? Moça linda, moça bonita, alta, com traços finos, esguia, como se dizem aí lá no mundo, um mulherão. E que já estava cansada da vida e queria dar cabo ao seu viver com 23 anos de idade. E nós ali lutamos, clamamos pelo Espírito de vida para que aquela moça pudesse se render a Jesus Cristo e pudesse viver para o louvor da glória de Deus. Imaginem vocês, uma moça em uma cidade como Barueri, cercada de condomínios por todos os lados, com muita gente famosa, com muita gente rica. Ela não é assim, não era um tipo de mulher para qualquer coisa simples, não. Se fosse para artes cênicas ou para televisão, ela seria, pela estatura, pela fisionomia, pelo jeito e pelo grau de conhecimento que ela tinha, alguém que se daria bem em artes cênicas e na televisão. Para nossa surpresa, nós, ao chegarmos, constatamos na vida dela um espírito de morte, alguém que já tinha chegado à conclusão de que a vida não valia a pena. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, Deus está chamando, através dos tempos, as pessoas para irem até Ele. Esse chamado universal é: vinde a mim todos. E todos os que ouvem, todos os que escutam, todos os que param, analisam e possam ter consideração do que é certo, do que é errado, do que é efêmero, do que tem valor, do que é efêmero, do que é eterno. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, o chamado é universal. E amados de Jesus Cristo, este chamado, ele é universal, mas esse chamado também é individual. É um chamado individual de uma resposta particular e individual. Não é coletiva, é do indivíduo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nele, cearei com ele, e ele comigo, e nele farei morada. Deus chama todos, mas Deus chama também o indivíduo. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Se hoje ouvirdes, por isso, como disse o Espírito Santo, se hoje você ouvir a minha voz, a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles
puseram à prova no deserto. O amados de Jesus Cristo, às vezes, quando a pessoa ouve a voz de Deus, ela se tranca. Nós que aprendemos expressões corporais, quando estudamos e trabalhamos em vendas, na área comercial e na área ministerial, quando nós estamos aqui à frente e há pessoas de braço cruzado, de pernas cruzadas, elas estão dizendo: eu estou fechado para tudo isto daqui. Pode gastar o argumento que você quiser, pode fazer o que você quiser. Eu não compro o seu produto, eu não ouço a sua mensagem, isso não me interessa, eu estou acima disso tudo, eu não preciso. Mas Deus continua insistentemente chamando. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O amados de Jesus Cristo é um chamado celeste, é um chamado maravilhoso, é um chamado de vida, é um chamado de salvação, é um chamado para estar com Deus, guiado por Deus, dirigido por Deus, sustentado por Deus, amparado por Deus, perdoado por Deus e ser um abençoado de Deus na terra. Deus está chamando você. Deus está chamando você. E Ele não faz acepção de pessoas. Ele chama a todos. E Ele também chama o indivíduo. Ah, amados de Jesus Cristo, Jesus chamando a você individualmente, dizendo para você: não queres vir a mim para teres vida? João capítulo 5, versículo 40. É uma pergunta que o próprio Cristo lhe faz. João capítulo 5, versículo 40. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. E essa vida aqui não é apenas a vida física, é a vida eterna. É um chamado para a salvação. Não é um chamado para mudar de religião. Não é um chamado para mudar de denominação. Não é um chamado para uma mudança temporária. É um chamado de transformação eterna, para uma vida eterna, para uma salvação eterna. É um chamado de Deus que te ama, que te criou, que te formou e que não tem prazer na morte daqueles que não ouvem, que endurecem o seu coração, que resistem em recebê-lo. Há pessoas que não querem receber a Jesus Cristo porque dizem que quem aceita Jesus Cristo tem que parar de fumar, tem que parar de beber, tem que parar de dançar funk, tem que parar. E as pessoas ficam olhando entre céu e maço de cigarro, entre céu e um cigarro de maconha, entre céu e uma garrafa de cerveja, entre céu e uma garrafa de cachaça, entre céu e uma vida promíscua, entre céu, e aí diz: caba não. Aquele jovem rico chegou a Jesus Cristo e perguntou a Jesus: o que é necessário que eu faça para ter a vida eterna? E aí Jesus disse para ele, vai, vende tudo o que tens, vem e me segue. E ele se entristeceu e foi embora, porque tudo que ele tinha era maior do que o chamado de Jesus, era muito maior do que a vida eterna, era muito maior que a paz que excede todo entendimento, era muito maior do que tudo, porque onde estiver o teu coração, aí também estará a tua alma. Amados de Jesus Cristo, Deus nos convida para mudarmos, não é de lado, mas mudarmos de vida. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Disse Jesus a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, que esteja pronto a cada dia para morrer como eu vou morrer, e me acompanha.
Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ó amados de Jesus Cristo, Jesus está convidando você. É um chamado individual e a sua resposta é individual. Quer seguir, quer servir a Jesus ou quer continuar da forma como você está, da forma como você vive? A escolha final em aceitar o convite e viver de acordo com os princípios do reino de Deus depende de dois fatores, a saber, primeiro, a aceitação, confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, declarar o senhorio de Cristo, declarar a condição de servo obediente, que vai fazer não a sua vontade, mas que vai fazer a vontade de Deus. Viver de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Ó amados de Jesus Cristo, aquele que quer vir após mim. É um chamamento individual. Deus olhou para você com amor. Deus olhou para você com misericórdia. Deus olhou para você para abençoar a sua vida. E qual é a bênção? É o novo nascimento. Qual é a bênção? É a nova cidadania. Qual é a bênção? É a salvação. Qual é a bênção? É a vida eterna. O que este mundo tem que pode lhe oferecer? Alguém me mandou um áudio por zap de Jacupiranga, dizendo de um indivíduo que conhecemos lá nas cercanias de onde vamos, de que estava sumido há 5 dias, desaparecido. Um homem de uma igreja que diz que a igreja é a melhor que existe e que a salvação só está naquela igreja. Filho de ancião da igreja. Foi encontrado depois de 5 dias, morto em um matagal, à beira da rodovia. Rodovia que ia todo santo dia e todo dia santo, levando alguns palmitos, ou mandioca, ou batata doce, ou maracujá, ou jabuticaba, ou cajamanga, ou alguma outra coisa que tinha na sua pequena lavoura para trocar com pinga. E a cidade tinha os seus clientes e o produto do seu trabalho era 2 garrafas, 2 litros de pinga. Um deles que já chegava seco em casa, 6,5 quilômetros de Jacupiranga. O outro, quando acordava da embriaguez, bebia até a manhã seguinte, em um cubículo, em um cômodo, sem luz, sem pia, sem banheiro, sem armário, sem nada e sem Deus. 5 dias. A sua clientela não mais terá os seus produtos e o seu fornecedor não venderá 60 litros de pinga por mês àquele indivíduo. Não é a igreja que traz salvação, não é a denominação que traz salvação, não é atos e costumes que traz salvação. O que traz salvação é abrir os ouvidos e ouvir Jesus dizendo: eu te amo, eu morri por ti, eu quero te salvar, é de graça, creia em mim e viva eternamente comigo. Você deve aceitar ao convite que é feito
a você por Jesus Cristo. Amados, em Jesus Cristo, a importância da transformação na nova vida com Cristo, a importância da transformação na vida daquele que ouve a voz de Deus e que se entrega a Deus através de Jesus Cristo e passa a ser uma nova criatura e vive para agradar a Deus nos dias de vida que lhe restam, para viver na face da terra, para poder dizer em alto e bom som, como testemunha fiel: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para ser um escolhido, o homem precisa mudança em seu interior. Você não precisa mudar de casa. Você não precisa mudar de cidade, você não precisa mudar de emprego, você precisa mudar de vida com ou sem aquele que nos criou, aquele que nos salvou. É de Deus que você precisa. E quando você abre o seu coração, e quando você abre a sua vida para Deus, Ele faz a obra transformadora. Ele te faz nascer de novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Ora, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Novos caminhos, nova vida, mundo novo. Abre-se um horizonte. O horizonte do caminho, que é Jesus. O horizonte da verdade, que é Jesus. O horizonte da vida, que é Jesus. Agora, você pode estar com Jesus. Ouça o chamado de Deus na sua vida. Oh, amados de Jesus Cristo, aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. E aquele que recebe, aquele que rouba, não rouba mais. A honestidade faz parte do caráter do crente. Efésios capítulo 4, versículo 28. Efésios capítulo 4, versículo 28. Quem roubava, não rouba mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Quem rouba, gasta tudo consigo mesmo. Quem engana, gasta tudo consigo mesmo. Quem faz as coisas erradas e pega dinheiro ilícito, nunca tem nada. O dinheiro entra aqui e sai aqui. As pessoas recebem soma volumosa em dinheiro em um dia. Pergunte para ele no dia seguinte: você tem 10 aí? Rapaz, não tem nada. Não sei nem onde eu gastei o dinheiro. Quantos vivem assim? Inclusive dentro das nossas igrejas. Vivem como cigarra, cheio de amigos, gasta o dinheiro em besteira. Tem crente que gasta dinheiro em loteria. Tem crente que gasta dinheiro em Mega Sena. Tem crente na igreja que gasta dinheiro no tigrinho. Tem gente que gasta dinheiro em besteiras. O que adianta ganhar dinheiro se não sabe gastar? O importante não é o quanto você ganha, é como você gasta. O importante não é o quanto você ganha, é aonde você gasta. O importante não é o quanto você ganha, é aonde e com o que você tem gastado o seu dinheiro. E com o seu dinheiro você tem gastado a sua vida. Ouça a voz de Deus.
chamando você. Mude a sua vida. Crente não precisa fazer a fezinha no jogo do bicho. Tem crente que faz a fezinha no jogo do bicho, que vai na banca do jogo do bicho. O pai deste rapaz ancião, eu já vi inúmeras vezes, numa lotérica na esquina do cemitério, não é para pagar conta de água e luz, é para jogar na loteria. Porque quer ficar rico, fora aquele que ganhar a sua vida, perder lá, mas aquele que por amor a mim, perder a sua vida, acha lá. As pessoas compram besteiras, quinquilharias, tem prazer em gastar, sou rico, tenho dinheiro. Mas de vez em quando a companhia de força e luz está lá com alicate. A Sabesp, os vendedores de carrinho de mão lá na rua, fala que a mamãe não está. Muda a vida! Muda a história! Você pertence a Jesus! Ó, amados do Senhor Jesus Cristo, para ser um escolhido, homem no sentido genérico aqui, é homem e mulher, precisa entregar a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. E dizer, importa que Cristo cresça e que eu diminua. Amados de Jesus Cristo, o chamado não é para vir a uma igreja. O chamado não é para pertencer a uma igreja, ser membro de uma igreja ou de uma denominação. O chamado é para ser servo de Jesus Cristo. O chamado é para ter o nome escrito no livro da vida. O chamado é para ir para o céu. Endireita a sua vida. Falávamos no início, prepara-te, igreja, para te encontrares com Deus. O que Deus quer de você? Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Provérbios 23, versículo 26. Olha como Deus fala a todos e fala a você, indivíduo. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Aí na nova linguagem de hoje está desse jeito. Na minha tradução, que é totalmente diferente dessa. Filho meu, dá-me o teu coração. Deus não é açougueiro, pastor. Não. Deus quer o centro da sua vida. E você não relutes, entregue hoje a Jesus a sua vida. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ó amados de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo em Atos capítulo 20, versículo 24. Atos capítulo 20, versículo 24 diz: mas eu não dou valor à minha própria vida. Olha só, não é esse negócio de ficar doidão, não. Ele diz na minha versão: em nada tenho a minha vida por preciosa. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho do Senhor Jesus, o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar boa notícia da graça de Deus que me alcançou, do qual eu sou um testemunho vivo, do qual as pessoas podem olhar para mim e ver que vivo não mais eu, mas que Cristo vive em mim. Ah, amados do Senhor Jesus Cristo, Cristo vive em mim. Quem pode dizer aqui, sem medo de errar, Cristo vive em mim? Vamos lá, sem mentir, hein? Mentiroso não entra no céu. Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu mudei de vida mesmo. Quer saber disso? Pergunte para quem vive há 45 anos junto. Pode perguntar em qualquer lugar, em qualquer hora. Não é eu que lhe digo. É quem convive comigo. Pastor na igreja é uma bênção, mas em casa é um demônio. Na presença dos irmãos, o pastor é uma coisa. Mas em casa, sai de baixo. O pastor prega uma coisa e vive uma outra coisa. O pastor diz da boca para fora. Amados de Jesus Cristo, muitas pessoas dentro da igreja se preocupam com aquilo que o pastor acha do crente. E fazem as coisas para agradar o homem. Eu quero vos dizer, amados de Jesus Cristo, que eu não estarei na porta do céu quando você comparecer diante de Deus. É com Cristo que você vai prestar conta da sua vida. E eu não vou estar lá para dizer, oh, esse irmãozinho era uma bênção lá na igreja. Essa irmãzinha maravilhosa, fazia um café, estourava uma pipoca aqui. Não é eu. Não sou eu. É Deus. Oh, amados de Jesus Cristo, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Dá ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Deus está te chamando para uma mudança completa. Deus está te chamando para você ir para o céu. Para ser um escolhido, o homem precisa viver em santidade. Uma coisa bem difícil de se falar nas igrejas hoje. Eu quero vos dizer o que está escrito na palavra. Sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Procurem ter a paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de serviço, uma vida de santidade. Não no falar, mas no agir e no reagir. Sem a santidade, ninguém verá a Deus. Mas precisa disso para entrar nos céus? Precisa sim. 1 Pedro 1:15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pelo contrário, na minha versão como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Amados de Jesus Cristo, amanhã, né? É dia do Santo João, né? Amanhã é 23? É 24? Não é 23, é que eu não sou devoto dele, eu nem sei o dia que é o João. Mas o João está ali para o pessoal tomar crentão, né? Tem uns que tomam cachaça mesmo, é quentão mesmo, pula fogueira, dança quadrilha, dança forró, dança funk e acaba dançando na eternidade. Aproveita a tomar quentão, aproveita a dançar forró, aproveita tudo isso, porque no inferno não tem nada disso. No inferno não tem loteria para fazer jogo de azar, no inferno não tem cachaça para beber, no inferno não tem nada.
E Jesus Cristo está dizendo, não vai para o inferno não, eu quero salvar você. É cedo ainda, eu sou novo. E o diabo fica assim, mas você é novo ainda, vai curtir a vida, deixa de ser bobo. Virar crente. Você está louco? Aproveita a vida. Ó amados de Jesus Cristo, sem santidade ninguém verá Deus. 1 Pedro 1,15, como é santo, separados do mundo. Pecado não é algo rotineiro, é acidente de percurso. Errei. Agora, antes de sair lá de casa, alguém me pediu para prestar um serviço. E me veio algo na minha mente, eu saí e esqueci do serviço que prometi fazer. E quando a pessoa chegou para entrar, disse, onde é que você estava? No carro. Você não disse para mim que você faria isso e aquilo? Disse. Mas me veio o indivíduo lá de Jacupiranga, que ficou 5 dias desaparecidos e foi encontrado morto. Eu escutei a voz do Marcelo e vim para contar para ele a notícia do seu amigo do pé de cajamanga que você gosta tanto. Não do amigo, é do pé de cajamanga. E aí, você me perdoa? Mas, você me perdoa? Eu errei. Quando a gente erra, a gente reconhece o nosso erro. Perdão, Senhor. Pequei contra ti e fiz o que era mal aos teus olhos. Nós não estamos isentos de errar, mas o pecado não é rotina. É acidente de percurso. Não vou perguntar para Deus, ou dizer para Deus, Deus, o senhor faz uma gentileza para mim agora? Dá uma voltinha ali, que eu vou tomar uma cachaça aqui agora. Depois o senhor volta. Deus, agora eu vou tomar uma breja, um chopp. Não tem problema. Tomar uma cervejinha, não tem problema nenhum. Deus bebe? Estou te fazendo uma pergunta. Deus bebe? Você é crente? Você é templo do Espírito Santo? Cristo habita dentro lá do seu coração? Então, Pedro já bebeu muito, né, Pedro? Dava só um pouquinho para o santo e a garrafa, o resto era seu, né? Ô, gente, vamos mudar de vida. Não basta ser crente na igreja. Tem que ser crente em casa. Não basta dizer para os outros que você é crente. Porque não é com os outros que você vai prestar conta. É com Deus. E se Deus te chamar agora, do jeito que você está, onde você vai passar a sua eternidade? É com Deus ou é com o capeta? E Deus chama você. Mas você não dá ouvido a Jesus. Os seus compromissos aí no mundo são maiores do que o seu compromisso com Deus. Tem dinheiro para jogar. Tem dinheiro para passear. Tem dinheiro para beber. Tem dinheiro para fazer festa. Mas não tem dinheiro para dizimar. Aqueles que roubavam, não roubem mais. Roubará o homem a Deus? Filho meu, dá-me o teu coração. Deus está chamando você. E esse chamado é para ação, para aqueles que aceitam o chamado de Deus. Estão prontos para pagar o preço. Por certo, amanhã, no velório, os irmãos
de igreja daquele rapaz que é da igreja aqui, é a igreja única que é da graça, muitos da mesma igreja, bêbado que nem ele, vão estar lá dizendo que Deus recebeu ele de braços abertos e que está no seio do Pai. Morreu, está com Jesus Cristo. Tá bom. Endireite o seu caminho, endireite a sua vida, que o seu tempo está acabando. Mas Deus continua insistindo. Vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Vamos orar? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por estar com o Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, falando da palavra do Senhor e do chamado do Senhor, de todos os tempos, de todas as épocas, com todo amor, com toda misericórdia e com graça a todos aqueles que ouvem e o convidam para entrar em suas vidas e são transformados pelo seu poder e dão testemunho de que o Senhor é o nosso Deus. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Tenham todos vocês uma boa noite, uma boa semana. Diz que terça-feira fará frio. Agasalhem-se. A gripe está aí. Deus os abençoe. Uma boa semana. Deus abençoe a todos.